Bom, acho que agora vai. Deu certo? Então tá bom. Bom, vamos começar tudo de novo. Saudando mais uma vez o reitor da Uniregistral, o Dr. Francisco Raimundo, pela oportunidade que nos concede, patrocinando este evento. Saudando os pacientes amigos da nossa rede eletrônica, mas daqui a pouco eu vou dizer de quem foi a culpa disso. E saudando os que me honram aqui e me alegram com a presença entre nós. Faço, sobretudo, em nome dos meus dois assessores da Presidência da Ação de Direito Público, o doutor Josué Modesto Passos, e a conselheira Débora Ciotti, que foi do Conselho Nacional de Justiça, cuja presença aqui muito me alegra. Bom, mas de quem foi a culpa? A culpa é do grupo que criou aquela página do Facebook, Pensando com Ricardo Dipp, que postou aquela história do Tibúrcio. E hoje o Tibúrcio vingou-se fazendo o papel do demônio da informática, impedindo que... É isso que aconteceu. Bom, vamos correr aqui com a nossa aula de hoje. Nós, ao final da aula, teremos o sorteio de 2 opúsculos. Para aqueles que curtirem e compartilharem a nossa aula ao longo dela, nós vamos sortear este livretinho, A Natureza e os Limites das Normas Judiciais do Serviço Extrajudicial, que foi um livro que corresponde a uma palestra proferida em São José do Rio Preto, palestra essa que eu dediquei ao meu grande amigo, Dr. José Renato Nalini, hoje secretário da Educação do Estado de São Paulo. E eu chamo a atenção para o fato que essa é a grandeza de uma amizade de 4 décadas com o Dr. Renato Nalini, que o livro foi exatamente para divergir dele, o que não impediu e nunca impedirá a firme amizade que nos une ao longo de quase 40 anos. Portanto, esse é o primeiro livro que vamos sortear. O segundo é outro opúsculo, é um trabalho produzido no início do século passado por Charles Homer Haskins, A Ascensão das Universidades. Não se enganem aqueles que desejarem possuir esse livro com o fato de ele ser um opúsculo. É uma história quase completa sobre os primórdios da universidade e com uma precisão notável. É um livro que efetivamente merece ser lido para todos aqueles que queiram compreender o que era a universidade, que não tem nada a ver com o que hoje se chama de universidade e que se encontra em nossos dias. Aliás, eu penso que a nossa Uniregistral é muito mais universidade do que qualquer outra coisa que eu conheço aí fora com esse nome. Portanto, acho que valerá a pena participar do sorteio desse livro. Como é que se participa desse sorteio quanto a esse livro? Também compartilhando a aula enquanto ela estiver sendo proferida, mas com a condição adicional de se ter inscrito no site da Arisp, da Uniregistral, no iRegistradores, né, um deles, entre os alunos que frequentam aqui. Essa inscrição é gratuita e eu não entendi até agora porque eu acho que os livros que nós estamos sorteando não devem ser muito agradáveis, porque pouca gente inscrita. Bom, hoje o nosso tema é Registro sobre Registros, número 21, que corresponde à 5ª parte do princípio da publicidade. Retomando, até em atenção a alguns dos colegas magistrados que, para a honra minha, que se encontram e que eventualmente não assistiram às aulas anteriores. A palavra publicidade, para nós, ficou tratada no campo do registro sempre de uma maneira um tanto vaga. Quase sempre significava dizer comunicação de alguma coisa, uma forma de expressar. Nunca nós nos dedicamos, especificamente na doutrina brasileira, a distinguir, a fazer uma discriminação das várias acepções possíveis. Eu tentei isso, não sei se com felicidade ou não, nas aulas anteriores, ao apontar uma série de acepções deste mesmo vocábulo publicidade, acepções que eu considerei em vinculação analógica, ou seja, com um fundo comum. Esse fundo comum é exatamente que a publicidade significa a res pública, ou seja, a coisa pública, o bem comum, a que tende o registro. E dentre os outros vários sentidos analógicos, eu comecei a indicar alguns muito próximos com a ideia de inscrição, entre essas significações ou acepções,
a ideia de expressividade, ou seja, a publicidade como expressão. Aqui eu chamo a atenção, eu queria lembrar até uma passagem que me parece muito significativa, de Graciliano Ramos, nosso autor aqui brasileiro, que diz o seguinte: a palavra não é feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra é feita para dizer. Ou seja, não basta a mera expressão. Hoje em dia nós estamos aqui em São Paulo com esse debate extremamente polêmico entre interessados em usar o bem alheio como tela para a pichação e outros que desejam limpar a cidade. Muito bem, não vamos tomar partido nisto aqui, seria leviano que rapidamente eu falasse sobre esse assunto, mas chamemos a atenção para o fato de que há coisas que se expressam sem significação. É verdade que haverá meia dúzia de psicólogos e outros tantos psiquiatras que, no fato de algum dos senhores estar rabiscando alguma coisa enquanto houve a nossa exposição aqui, vai encontrar significados ocultos. Mas há coisas que não têm expressão intencional. São manifestações de raiva, de impaciência, às vezes. Pessoas ficam batucando durante a mesa, ouvindo alguma coisa. Expressões de ansiedade, de uma série de coisas que não são intencionais, que são mais atos do homem do que atos humanos. Por exemplo, coçamos aqui o queixo e tudo, e traços. Vamos encontrar isso frequentemente nessas pichações. Explosões sentimentais, afetivas, um traço, um risco apenas. Expressam, mas não significam. Expressam, mas não querem comunicar. Então é perfeitamente possível que tenhamos expressões sem significado, expressões sem intenção de comunicar. Mas exatamente isso que estou a dizer aqui. A publicidade vai um pouco além. A publicidade registral não pode ser mera expressão. O doutor Ademar Ferranelli, aqui presente, o doutor Valdecir, nas suas tarefas registrárias, não pode exprimir qualquer coisa, fazer um traço na matrícula e pronto. Ou seja, os sinais de que se utilizam, ou seja, a publicidade que desejam dar, não é só expressiva, mas é também significativa e comunicativa. Isso quer dizer, tem de significar alguma coisa e tem de comunicar alguma coisa a outro. Então nós temos aí três sentidos. Ou seja, frequentemente nós entendemos isso como um conjunto de coisas. Nós não discriminamos, mas há essa distinção, ao menos uma distinção de razão. Eu posso expressar sem significar intencionalmente. É provável que até nós não saibamos por que durante alguma aula ou durante algum acontecimento ficamos fazendo um cubo ou rabiscando, ou isso pode escapar até a nossa percepção. Portanto, é possível uma expressão sem significado e sem ideia de comunicar. É possível uma expressão também com significado sem comunicação. As moças, quando fazem aqueles diários secretos, fazem de maneira que expressam, significam alguma coisa, mas não querem que ninguém conheça. É justamente por isso que eles são secretos. Então é possível expressar só, expressar e significar, e há um terceiro aspecto: expressar, significar e comunicar. E é isto que a publicidade preenche em todos os seus aspectos que estamos aqui examinando. Então, voltando ao texto. Numa certa perspectiva, a comunicação, enquanto é intencional, porque ela visa, ou seja, ela é um propósito, é uma meta a atingir, precede, porque ela visa isso. Quando o doutor Ademar Ferranelli vai elaborar um determinado registro, ele tem exatamente à frente a ideia de que pretende comunicar alguma coisa a todo interessado naquela inscrição. Essa ideia de comunicação é primeira intencionalmente, ou seja, ela exerce um papel de fim em relação ao significado e à expressão. É por isso que ele escreve em português e não em sânscrito. Porque ele tem que comunicar alguma coisa e isso tem que ser apreendido, compreendido pelo destinatário. Então, acho que ficou mais ou menos claro. São três coisas distintas: exprimir, significar e comunicar. E, consideradas essas três realidades,
a primeira intencionalmente e a última na execução, como sempre, já sabem, o fim é sempre o primeiro na intenção e o último na execução. A primeira na intenção e última na execução é a comunicação. E essa comunicação, pois, preside a significação e a expressão. É porque o Dr. Ademar Ferranelli deseja comunicar que Tício comprou o imóvel do Dr. Mauro, que ele busca dar uma significação e, para isso, usa uma expressão. Portanto, exerce o papel de fim e, nesse sentido, converte os demais sentidos demais significados em meios para a consecução dessa finalidade. Temos, de logo, uma limitação. Salvo se cedêssemos à tentação de articular aqui uma semiologia registral, eu chamo aqui, há um moço muito interessado, muito empenhado, é um escrevente aqui de um cartório do interior de São Paulo, que foi meu aluno lá na Escola Paulista da Magistratura, e é muito dedicado. Efetivamente, ele caminha para ser um filósofo do registro, efetivamente devotado. Ele começou a trabalhar a ideia de uma gramática registral para chegar a uma semiologia. Não sei há quantos anos do seu estudo, faz alguns anos que não temos mais contato, mas era essa a ideia. Bom, salvo se cedêssemos, pois, a essa tentação de articular aqui uma semiologia registral, mas não vamos ceder a isso, temos de partir de noções já convencionalmente recrutadas no território da semiótica. Mas que, efetivamente, entre os vários autores, a distinção entre sinal, signo e símbolo apresenta algumas dissonâncias. Eu paro um minuto, faço um parêntese na aula para lembrar que é preciso compartilhar a nossa aula se quiserem ser vitimados com o sorteio desse livrinho e ser prestigiados com o sorteio deste. Para o estudo mais pontual que nos interessa aqui, aparenta bastante dizer que nos registros inscrever e publicar algo, qualquer coisa que o seja, exige, além do mero sinal, o sinal como exterioridade física, um símbolo, é dizer, um sinal dotado de sentido e com aptidão potencial para comunicar socialmente um conceito ou uma imagem sensível. O que quer dizer isto? Imaginem o seguinte, se eu não tivesse um sinal, ou seja, uma realidade exterior, nós teríamos isso numa matrícula. Um branco. Matrícula em Albis. Então é preciso um sinal. Ora, esse sinal não pode ser destituído de significado. Não tem nenhum sentido termos uma instituição que expresse alguma coisa por meio de um signo exterior, sensível, ou seja, captável pelos jogos dos sentidos, se esse signo não tiver um sentido, um significado. Portanto, é uma expressão e um símbolo. E, por outro lado, um símbolo que deve ser socialmente captável. Eu já tive a oportunidade de dizer isso, porque foi, de fato, um acontecimento de alguns anos atrás. Uma delegação brasileira esteve em Moscou para participar de um congresso internacional de direito registral, do CINDER. Lá esteve o meu querido amigo, desembargador Décio Antônio Erpen, esteve o João Pedro Lamana Paiva, também querido amigo, hoje doloridamente sofrendo com a queda do Internacional. Eu não lamento, para ser franco, mas lamento a dor do amigo, não a queda. O professor Walter Seneviva e outros personalidades, o Mário Mesari, por exemplo, do Rio Grande do Sul. E o fato é que a delegação brasileira, em determinado momento, se viu perdida na Praça Lubyanka. Bom, quem se perde na Lubyanka? De tenebrosa memória. E ali havia sinais exteriores, que significavam alguma coisa que eu percebi logo, porque as pessoas reagiam diante dos sinais. Nós aqui não sabíamos o que significava. Ou seja, para nós aquilo não comunicava nada. Foi preciso passar alguns dias para nós descobrirmos que aquilo tinha um dado significado concreto e podíamos obedecer aquelas ordens. E o registro tem que fazer um trabalho no sentido de que expresse alguma coisa, ou seja, exprima por meio sensível algo que signifique, ou seja, tenha um conteúdo e que ao mesmo tempo comunique para aqueles que dependam, digamos assim, desse manual de instrução. Assim, enquanto o sinal seja uma externidade que, provindo de uma fonte emissora, o registrador,
mostra ou indica alguma coisa, constitui um gênero. Um gênero do que o símbolo é espécie. Por que gênero? Porque o sinal pode ou não ter, já vimos isso, significado. Suponho que eu agora esteja aqui distraído e que, conversando com os senhores, faço um traço por impaciência, por desejo de voltar à aula ou alguma coisa. Bom, sinal há. Mas isso simboliza alguma coisa? Não. Talvez simbolize algo não intencional, uma impaciência, uma irritação, coisa que vale, ou uma satisfação de estar aqui com os senhores. Então, o sinal é, pois, um gênero de que o símbolo é uma espécie. Isso porque o símbolo guarda alguma sorte de analogia com o que é simbolizado ou significado. É claro que nós não vamos entrar nesse tema semiótico, que é extremamente complexo, de tentar demonstrar que os símbolos são, de alguma forma, análogos com as coisas que eles representam, que há uma analogia real. Que, na verdade, a língua se desenvolve exatamente formando analogias com as coisas que significam por meio das palavras. Mas essa é uma afirmação mais ou menos corrente no âmbito das teorias semiológicas. O registro, pois, não apenas sinaliza, o registro simboliza, ele representa, ou seja, ele torna a apresentar alguma coisa. Não pode limitar-se ele, pois, a mostrar ou apontar, porque não alcançaria sua finalidade se não significasse de modo imediato algum referente e se a seu propósito não exercitasse uma função substitutiva ou vicariante. É isso que o símbolo faz. O símbolo representa, substitui. É o vigário da coisa que está representada. Quando o registrador, por exemplo, descreve um imóvel na matrícula, essa descrição ocupa um papel vicariante, ou seja, substitutivo, da coisa que ela está expressando. A ideia do símbolo como aliquid, pro, aliquo, algo em lugar de outra coisa, põe à mostra esta função vicarial. O nomen, ou seja, o nome da coisa, representa o numen, a essência. O nomen e o numen. Lembra-se que eu lhes falei em aulas anteriores de uma maravilhosa passagem de Afonso Botelho, que para mim é dos maiores pensadores portugueses que se produziram ao longo da história, que exatamente mostra essa relação de nome e numen, entre palavra e coisa, ao fazer uma paráfrase muito inteligente da conhecida frase ser enquanto ser, ao dizer ser enquanto ser, referindo-se que os entes todos têm uma essência e que essa essência produz, por assim dizer, um canto intelectual. E esse canto intelectual se manifesta por meio do nomen. Por isso, o numen, a essência, tem um canto, e o canto é o nomen. A relação entre nomen e numen. Daí que ele diga com muito talento o ser enquanto ser, e não apenas o ser enquanto ser. Avancemos. Não foi, ao contrário do que é comum dizer-se, porque está na moda mencionar autores modernos e contemporâneos só como grandes inovadores, porque antes disso parece que o mundo não existia. Não foi primeiro com Ferdinand de Saussure, mas sim com Aristóteles, que se admitiu, isso no livro Peri Hermeneias, a direta raiz do signo com a palavra oral. Primeira coisa, portanto, o signo tem uma raiz com a palavra oral. As escritas, as palavras escritas vêm depois, para expressar as palavras orais. Então, a palavra oral vem primeiro. A palavra escrita expressa a palavra oral. Ambas, a escrita e a oral, constituindo um código variável no tempo e no espaço, que exprimem as paixões universais da alma humana. E estas, as paixões, por sua vez, exprimem os entes, os referentes, pessoas ou coisas, de que as paixões são imagem. Trata-se com o símbolo de uma expressão que, na linguagem de Santo Agostinho, mostra algo ao espírito, ou seja, sinaliza e comunica. Agora, notem isso é fundamental. Há uma palavra oral, que vem depois expressa por uma palavra escrita, e as duas o que fazem é exprimir uma paixão universal.
não fora universal a paixão expressa pelas palavras escritas e orais, não haveria conversação possível. Não haveria tradução possível. Nós não poderíamos apanhar um texto de Valério Goitisolo e traduzir do espanhol para o português porque ele escreveu para a Espanha. Seriam paixões localizadas. Mesma coisa se passa, aqui fazendo um parêntese, com a tese sustentada durante algum tempo por autores importantes em Portugal, como Dom Duarte I, o segundo rei da dinastia de Avis, Duarte Nunes de Leão, que foi um grande gramático do século XVII, Francisco Manuel de Melo, e mais modernamente por Almeida Garré, por Teixeira de Pascoais, de que a palavra saudade é intraduzível. A palavra saudade somente refere um sentimento típico do lusitano. Só o povo português poderia ter esse sentimento de saudade. Evidente que bastaria pensar com Aristóteles que as palavras referem paixões universais para saber que a palavra saudade tem sim tradução, coisa que já vem demonstrada ao longo do século XX pelo trabalho desta admirável filóloga que foi Carolina Michaelis de Vasconcelos. Então, não seria possível cogitar de palavras escritas ou orais que, de algum modo, não referissem paixões universais. Há uma série de questões a propósito dessa exigência de significação registral. Elas começam com o uso de signos que devem dominar-se pelo emissor, o registrador. É claro, mas temos que imaginar que, no caso brasileiro, uma das coisas que o registrador deve dominar é o idioma de que se vale. Littré dizia na França, lisez le dictionnaire. Ou seja, leiam o dicionário. Aqueles que operam com a linguagem devem, efetivamente, ler o dicionário. Dedicar-se à língua. E o registrador também. Essa é a tarefa fundamental. Ele tem que exprimir-se bem, porque a expressão boa garante um significado mais adequado e a possibilidade de uma comunicação também mais oportuna, mais conveniente, mais bem feita, mais côngrua. O domínio da língua é fundamental pelo emissor, e o emissor da comunicação é o registrador. Signos que se remetem, esses signos se remetem ora a conceitos. Por exemplo, conceitos jurídicos, usufruto, compra e venda, alienação fiduciária. Ora se refere a imagens sensíveis, imóvel descrito sensivelmente. Quando eu, a pedido da doutora Amanda Imaginava e da Graziella, revia o texto aqui, passou-me a memória algo que eu aprendi na minha mocidade, em tempos em que os professores faziam com que os alunos, não era vergonha que os alunos memorizassem textos, porque compreenderam que sem memória não se pode aprender nada. E eu então resgatei, confesso que uma pontinha de vaidade, porque na minha idade conseguir lembrar de algo da mocidade é sempre já algo valioso. Da descrição, por exemplo, que José de Alencar fazia de Iracema, a famosa descrição, lembra-se daquilo? Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, etc. E ele vai com uma descrição fabulosa. Claro que não se vai esperar que o Dr. Ademar Ferronelli ou o Dr. Valdecir se transformem, ou dele se exige que se transforme, se é que já não o superaram, a José de Alencar. Mas eles fazem uma descrição. O imóvel é descrito. Eles têm que examinar a descrição que está no título, verificar se ela é adequada, confrontam essa descrição com uma planta e devem escrever de maneira adequada, expressar-se adequadamente. Vejam, pois, que, de algum modo, o registrador é um literato, ou deve ser um literato, deve cuidar da linguagem. Sempre em todo caso, seja que se trate de conceitos, seja que se trate de imagens sensíveis, há um liame referencial. O registrador está sempre chamado a observar a realidade das coisas. E a realidade das coisas, assim falada amplamente, ou digamos um pouco melhor, a realidade dos entes, faz comportar duas classes, pessoas ou coisas. O registrador trata sempre de uma dessas duas realidades. A compreensão ou conotação do signo registrário, e aqui o vamos resumir ao âmbito do texto escrito, do signo escritural, porque isso pode já hoje ser superado por outros signos,
e sua extensão ou denotação, ou seja, o conjunto de entes abrangidos por um dado signo, são imposições resultantes da própria finalidade pública dos registros. Mas o problema não se exaure em que os destinatários de hoje, ou seja, aqueles que estão vivos hoje, compreendam a linguagem registral de hoje. Aqui está a questão grave a enfrentar. É dizer, o registrador não está textualizando agora para leitura e compreensão de seus contemporâneos. Esse é o tema. Porque é preciso estimar que não só como se comunica a sinalização registral pretérita, e os senhores todos já têm ideia do que eu falo ao lidar com transcrições antigas, com descrições feitas com a linguagem de uma época, mas pensar também nos destinatários futuros das mensagens de ontem, que são conservadas, e as que se produzem hoje. Esse é o grande tema que o registrador tem de pensar, e que os teóricos estão chamados a cada vez mais sobre isso debruçar-se com muito cuidado, com muita prudência também, como veremos ao final nas perguntas que vou articular aqui para os senhores. Ou seja, eu produzo hoje, eu elaboro hoje uma redação, um texto, que, na medida do possível, tem de ser compreendido pelos de hoje, mas que eu quero o mais possível garantir tenha valor permanente. Ou seja, textos que possam compreender-se pelos de amanhã, pelos que futuramente tenham acesso ao registro. E se não bastasse que intuitivamente nós descobramos que tem de ser assim, a prática diária nos demonstra que o acesso a registros antigos, a escritos antigos, torna isso muito complicado. Tentem ler as cantigas de Amigo, por exemplo, ou o português falado no Léo Conselheiro de Dom Duarte I, para verificar a dificuldade que temos. Se vamos um pouco adiante, tentem ler as ordenações filipinas. Poxa, é a nossa língua. Os conhecidos casos de descrições imobiliárias conformadas a acidentes físicos desaparecidos no tempo são um exemplo gráfico da dificuldade de permanência dos significantes registrais. Extinguiu-se o córrego tal, secou a figueira qual, removeu-se a pedra, fechou-se uma estrada particular. Já ninguém, ou quase ninguém, sabe quem foi o coronel Limoeiro, a dona Maria, Dom Abôndio. Mas não é só, por certo. Esse é um dos problemas. Ainda agora, com a notória potencialidade dos recursos informáticos, talvez nos seduza a ideia da linguagem perfeita, uma espécie de reencontro do paraíso perdido, o fim da dispersão idiomática, a imposição de um código definitivo de comunicação para todas as gerações. Vamos acabar com a Torre de Babel. Não aparenta, entretanto, persuasiva a utopia de um alfabeto imutável. Pensemos uma coisa, a sinalização cuneiforme dará razão aparente em contrário a quem afirme ter havido escritura antes das letras. Exatamente, o uso da técnica cuneiforme demonstra que se escrevia antes do alfabeto. Portanto, não imaginemos que o alfabeto seja algo imutável, sacralizado, etc. O fato dele ocupar o nosso tempo e já de alguma margem cronológica até agora tenha sido uma constante, não significa que seja algo sacrossanto, imodificável. Nem convence de empolgar-nos o paradoxo dessa fixidez enunciativa da conjunção dos bits, convivendo com a celeridade dinâmica da comunicação de nossos tempos. Eu queria aqui lembrar um episódio muito interessante. Meu cunhado, muito antes que houvesse tantos especialistas em informática, e antes do Tiburcio aparecer na minha casa para destroçar o meu computador, era um tipo inteiramente centrado nos problemas informáticos. Pode-se dizer que ele foi um Tiburcio avant la lettre, um tipo curiosíssimo. E eu comecei a ver o desespero em que ele se encontrava pessoalmente ao quase cogitar de um Deus técnico para ele, ou, em outras palavras, em que a técnica fosse o seu Deus, porque a cada dia que ele comprava um aparato qualquer que servisse como meio eletrônico, fosse para diversão, fosse para aplicação, já estava superado.
Então ele comprou todo tipo de disco, disquete, disquinho pequeno, grande e tudo, e a cada dia ele ficava desanimado, porque era sempre superado pela rapidez das mudanças. Nós temos que pensar muito isto. Sempre parece recordar-nos que a relativa maior facilidade do emprego dos alfabetos a seu tempo nunca pôde suplantar a persistência de problemas do léxico, ou seja, de significado, nem a incessante procura de novos sistemas de sinalização. Esse é um problema. A semana passada nós sorteamos aqui aquele livro I Promessi Sposi, de Alessandro Manzoni, que eu considero a maior obra que se escreveu na literatura em todos os tempos. E eu não tenho valor para dizer isso, mas uso aqui a expressão de Otto Maria Carpodi, que foi o maior romance histórico que já se escreveu. Bom, Manzoni foi o inventor do idioma italiano. E é o escritor dos escritores. Ontem eu dizia ao Dr. Josué que, relendo ao mesmo tempo Manzoni e os irmãos Karamazov de Dostoiévski, dava-me conta, com todo respeito, da superioridade relativa de Manzoni em relação a Dostoiévski. Pois bem, a escrita de Manzoni, por mais extraordinária que seja, hoje já não é a linguagem que está presente. Muitas das palavras que ele utiliza já não são mais do idioma falado na Itália. E como veremos, ou seja, a grandeza de um tempo nem sempre se reflete no outro tempo. E a grandeza desse novo tempo não necessariamente vai manter-se nos tempos futuros. A língua, de certo modo, é um organismo vivo. Ela vai sempre se alterando e morrendo. A sobrevivência de questões de linguagem e a perseverante busca de sua superação podem indicar-se graficamente desde a Confusio Linguarum, quer dizer, o tema da Torre de Babel, que está no livro do Gênesis, até a distopia da linguagem perfeita, de Umberto Eco. Seria muito chato se nós tivéssemos uma linguagem perfeita, se não pudéssemos criar metáforas. Muito chato. É por isso que é uma distopia. Se nós disséssemos, olha, a linguagem vai parar aqui, ela está estabelecida de uma vez por todas, seria a morte da literatura, seria realmente o inferno antecipado. Não poderemos trabalhar com metáforas, com linguagem figurada. Sua memória até aqui é de frequentes fracassos, entretanto, infelizmente. Além dos óbices das pouco franqueadas demarcações lexicais, ou seja, eu não consigo demarcar que uma palavra só será escrita e só terá um significado. Isto vai com uma vitalidade frequentemente rápida e incontível. Eu já tive a oportunidade de referir isso várias vezes, não vou falar aqui de novo, até pelo picante que isso representa, mas eu fui surpreendido na minha casa com a nova versão significativa do verbo ficar, que no meu tempo de moço era um dos verbos de ligação, e hoje parece que a ligação vai um pouco além de ser um verbo. Pois, é assim, as palavras vão mudando de sentido. Lá que o meu grupo de genro e candidatos a genro se divertem muito com as expressões que a minha mulher usa em casa, numa época dela, e que se perderam, e que ela usa linguajar comum. E eu contei já, tive a oportunidade de falar, que eu recuperei uma palavra portuguesa de pouco uso no Brasil, que me surpreendeu, eu também não a conhecia, a palavra panóplia, e para melhor memorizá-la e fazê-la do meu rol normal de vocábulos, eu comecei a repeti-la em casa, expliquei uma ou duas vezes para as meninas, eram então todas pequenas, as 3 filhas que eu tenho, e essa palavra panóplia passou a ser de uso comum delas, mas uso comum em casa, até que uma delas resolveu falar em público. E aí todo mundo disse, o que quer dizer panóplia? Aquilo foi uma surpresa, e ela depois até veio queixar-se de que eu havia ensinado uma palavra que ninguém conhecia. Até mesmo, por isso eu chamo a atenção, até mesmo familiarmente, nós criamos certas expressões ou damos certos significados que não existem em outras famílias, em outras comunidades. É impossível fazer uma demarcação lexical que não possa ser franqueada. De maneira que são muito consideráveis os problemas do irrefreável dinamismo idiomático e de seu confronto no interior de cada comunidade.
Esse autor brasileiro, Sérgio Corrêa da Costa, diz algo muito interessante, que eu menciono aqui. Ele diz que um dicionário é uma tarefa eternamente inacabada. Jamais se conseguiria abranger a totalidade lexicográfica de um idioma. Isso, estamos falando de uma época em que tudo é dicionarizado, né? Alguns autores que imaginam que ouvem uma vez uma palavra, sobretudo se falada com um erro, para já colocar no dicionário, né? Tivemos recentemente essa história da presidenta, um atentado à língua, mas que de todo modo tentou forçar-se como de uso quase compulsório, para não dizer totalitário. Adiantemos. Averbe-se num breve excurso. Por mais caiba reconhecer a grandeza dos recursos informáticos, isso eu estou mencionando aqui porque, felizmente, esse movimento se acendeu, mas há alguns, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, a ideia é que o registro eletrônico era um sucessor do registro. Desaparecia o registro de imóveis para criar-se o registro eletrônico. E nós vimos que não era nada disso, felizmente não era nada disso, então, por isso que faço esse discurso aqui. Por mais caiba reconhecer a grandeza desses recursos informáticos, eles são apenas um meio, um instrumento para o registro de imóveis. E só podem admitir-se úteis na medida em que eles se comportem como uma causa eficiente, ou seja, como um meio, como um instrumento para a consecução dos fins registrais. As inscrições imobiliárias e a publicidade predial eletrônicas não são um novo registro de imóveis, mas ainda o velho registro, que uma vez usou a caneta, outra vez usou a datilografia e agora usa os meios eletrônicos. O mundo jurídico nunca esteve isento de intempéries semânticas, e elas não atraem a prognose de desaparecer com o só recurso instrumental da informática. Junto, de fato, à classe quase algebrizada de conceitos, convivem ambiguidades e equívocos da inevitavelmente vivida linguagem social, a que se associam propositados standards, tudo a sugerir que a terminologia própria e exata do direito, há quem diga isso, né? Que existe uma terminologia própria, uma terminologia exata, se resigne muitas vezes a ser somente o testemunho de uma ampla e consciente indeterminação lexical, como fez ver o saudoso e grande jurista, que foi este meu amigo, Dínio Garcia, antigo corregedor-geral da Justiça de São Paulo. Ele dizia muito bem que frequentemente nós afirmamos que uma linguagem é própria e exata, quase que como uma defesa da consciência de que essa palavra tem outros significados. Então nós forçamos um significado único porque, ao fundo, descobrimos que essa palavra, se é que não possui já outros significados, tende a tê-lo. E é muito difícil delimitá-lo. Eu vou aqui percorrer um outro discurso. E eu peço à doutora Amanda que mude aí essa expressão, um pequeno excurso, para uma pequena excursão, porque eu usei a palavra excurso logo acima. Então, para publicar isso, é melhor escrever em português um pouco mais correto. Um dos tribunais brasileiros, aqui eu me refiro, na verdade, ao magnífico Tribunal da Alçada Criminal de São Paulo, cuja extinção foi um erro fabuloso, com todo respeito. É de lá que eu retiro este precedente. Uma determinada pessoa, um homem de uma pequena cidade de São Paulo, ofendeu moralmente uma mulher, injuriando-a de modo público ao chamá-la de vagabunda. Foi isso. Isso era um caso. Um homem chegou e publicamente disse que essa mulher era uma vagabunda. Bom, ela se sentiu ofendida e tomou providências jurídicas também na esfera penal, movendo uma queixa-crime com imputação do crime de injúria. E o réu defendeu-se. Ela defendeu-se de maneira... A peça defensiva foi brilhante, porque a prova toda era plena. Ele mesmo confessava que havia chamado a mulher de vagabunda, várias pessoas presenciaram, não havia o que fazer do ponto de vista de prova. O fato estava provado. O que vem de dizer o advogado? Olha, de fato, ele usou a palavra vagabunda, mas o que o advogado alega? É que a designação de vagabunda corresponde a uma espécie de formigas. E diz também, olha, também vagabundo é aquele que vive de maneira errática, ou seja, aquele que vive caminhando por aí, o errante. Portanto, não, o meu cliente
O que quis dizer é que ela é uma errante, tal como uma formiga. Essa é a história. Bom, claro está que apenas por meio da dimensão pragmática, ou seja, sabendo o que ocorreu de fato, é que diante desses sentidos, que no caso são provavelmente equívocos, portanto a palavra vagabundo é uma palavra equívoca, que se poderá verificar a efetividade do uso dessa palavra, que é semanticamente equívoca, como eu disse. Ou seja, eu quis dizer o quê? Ou seja, essa pessoa ofensora quis dizer o quê, concretamente, quando usou a palavra vagabunda? E aqui eu chamo a atenção para o fato de que um anarquista decimonônico, né, do século XIX, Mikhail Bakunin, referiu certa vez numa carta política que havia, e aliás fazia de maneira elogiável, os vagabundos da Rússia. E o que eram os vagabundos da Rússia? Ele relaciona entre eles os santos e os ladrões. E pois isso não era ofensivo. Também dos goliardos medievais, como sabem, os goliardos eram frades que viviam errantemente na Idade Média. E que, na verdade, de frades, em rigor, guardado o respeito, só tinha um nome. Ou seja, ao menos vestiam hábito, comumente vestiam hábito, coisa que os frades hoje pouco usam. Também é preciso dizer isso. Se é para fazer referências comparativas, façamo-lo com justiça. O fato é que esses goliardos vagueavam de cidade em cidade e eram vagabundos, ou seja, errantes. E isso não lhes fazia moléstia alguma que dissessem que eles fossem vagabundos. Eles eram mesmo e admitiam. Eram caminhantes que ficavam sempre no bojo do uso de... eram mulheres, bebidas e cânticos. Viviam, portanto, com um gosto manifesto pelo hedonismo e pela profanação. E até eu ia pedir, esqueci, Graziella, na próxima vez nós vamos fazer isso, quando eu mencionar. É que podíamos ter posto aí, para fazer um intermédio aqui, esse magnífico hino, que é o hino universal das universidades, dos universitários. É mais celebrado na Europa do que no Brasil, que é o Gaudeamus Igitur. Que eu mencionei aqui, a letra é goliárdica. A música é mais duvidosa que seja. Está dito aí, alegremo-nos, portanto, porque somos jovens. Depois de uma jubilosa juventude, depois de uma enferma velhice, nos terá a terra. Dos goliardos pode dizer-se sem ofensa nenhuma, pois que eram vagabundos por antonomasia. Olha, eu me lembrei agora, o Karl Orff, o Carmina Burana, trata exatamente da vida goliárdica. Por isso é a importância dos goliardos. Podemos chamá-los de vagabundos sem nenhuma ofensa. Mas a mulher, aquela que foi ofendida aqui no caso, ela não estava sendo designada como se for uma formiga, nem como se for uma nômade, nem era uma santa russa, nem era uma goliarda. Mas era, sim, uma mulher que levava uma vida moralmente devassa, segundo o acusador, segundo o ofensor. Bem se vê, pois que não está a impor-se esta palavra vagabunda num expressivo conjunto de unidades armazenáveis, ou seja, vamos colocar a palavra vagabunda em bits, para já termos resolvido o problema. Não, o problema é na vida. Saber se essa mulher estava sendo chamada de goliarda, de santa russa, de ladra russa, ou de formiga, ou de errante, ou de mulher de vida devassa, era um problema real, não um problema de bits. Não é como se escreve, com tantas letras ou com tantos bits, ou de um jeito ou de outro, mas saber como realmente, como pragmaticamente está sendo utilizado. Portanto, não basta estar em bits ou bytes para vencer as dificuldades compreensiva e interpretativa. Em resumo, a tarefa de determinação da escolha de um entre vários conceitos ambíguos ou equívocos é inevitável no mundo jurídico, na medida em que tem ele de acolher os problemas da vida e a dinâmica de sua linguagem. E isso não aparenta superável com o só uso da informática. Nossos tempos, já isto o temos reiterado aqui, viram integrar-se 3 sistemas de signos: o literal, o áudio e o visual. Assim, o registro imobiliário pode valer-se dos recursos informáticos, não só, por exemplo, por meio da concorrência da sinalização visual, por meio de plantas, mapas, vídeos e fotografias,
relativamente aos imóveis, objeto, de modo corrente, só de descrições literais, mas também pelo uso da hipertextualização, que permitirá rápido acesso a inscrições correlativas, sejam próprias de outros imóveis, sejam pertinentes a dados de registros pessoais e de cadastros administrativos. Ou seja, o que acontece? Eu estive na sede do Cinder, na Espanha, alguns anos atrás, e lá se vê que eles são perfeitamente integrados com esses 3 sistemas que eu mencionei. Ou seja, há uma descrição do imóvel, se calhar isso está narrado por alguém que tem uma voz radiofônica, mas o que eu vi efetivamente é que eles têm uma planta do imóvel e, ao mesmo tempo, e aliás, nós temos isso em casa, qualquer um de nós pode acessar isso por meio do Google. Eles mostram exatamente o imóvel com uma imagem do satélite naquele exato momento em que se está consultando o registro. Isso é uma integração. Nós temos os meios técnicos para fazer isso no Brasil. Acho até que o custo não seria excessivo. Já as plantas são frequentemente usadas nos cartórios. E o acesso ao Google não seria nada complicado do ponto de vista financeiro, aparentemente. Penso que não iria crescer demasiado. O que nós temos, isso que eu quero chamar a atenção, é um grave problema jurídico a superar-se com essa integração, que é isso que eu vou mencionar aos senhores em seguida. Olha, nós temos possibilidades técnicas, portanto. Acho que temos boas possibilidades econômicas de fazer isso. Isto não aparta a ocupação com a harmonia dessas técnicas relativamente à natureza e à finalidade do registro imobiliário. Antes de passar a esta última parte, que é uma parte de perguntas e não de respostas, ou seja, de provocações para a meditação, eu quero dizer que estou aqui ferindo um tema curioso, de algum modo toca com o registro eletrônico, e folga-me saber que o Dr. Josué Modesto Passos foi justamente escolhido para ser o coordenador acadêmico na Uniregistral em matéria de registro eletrônico. Isso é uma garantia de profundidade, de prudência, de ponderação e de perspectiva de boas soluções nessa área. Eu fico muito satisfeito com essa escolha. Mas prosseguindo, numa meditação inaugural que eu fiz na Universidade de Coimbra, em Portugal, eu lá desfiei uma série de indagações a propósito desse tema que eu aqui indico aos senhores. Claro que eu tenho já posição a respeito disso, mas não vou antecipá-las aqui. Um dia, se calhar, e com calma, com o tempo adequado a isso, eu mencionarei. Antes de fazer as perguntas, lembro que ainda há tempo de compartilharem para o sorteio. Acabou de acabar, tá? Acabou de acabar. No último slide, aí tem que encerrar. Ah, é? Assim, Bom, ótimo. 1.100 visualizações. 1.100 visualizações? Bom, mas não acabou a aula, não, né? Compartilhamento. Não acabou a aula. Tá bom. É só para o sorteio, tá bom. Do sorteio, tá para bom. a gente não deixar ninguém... Tá bem. Posto o caso de uma dissonância entre as sinalizações visual e textual, então imagine, a dissonância é, eu tenho um texto, o Dr. Ademar e o Dr. Valdecir escrevem lá um texto, é imóvel, tanto de frente, tanto de lado, ângulo tal. Vamos admitir que haja uma dissonância entre isso que está escrito e a imagem. Isso é perfeitamente possível. Até digo, se nós dermos e temos de dar autoridade a Afrânio de Carvalho, ele chega a dizer que é proposital esse tipo de dissonância. Muito bem, para acertar a realidade da vida. Qual delas deve prevalecer para os efeitos jurídicos da publicidade registrada? Essa é a questão. Nós integramos 3 sistemas. Um não condiz adequadamente com o outro. Nós temos que resolver o problema dessa dissonância. Qual deles deve prevalecer? Primeiro ponto. Segundo, ainda estaria a justificar-se a literalização descritiva de imóveis se eles, entes físicos naturais, podem ser percepcionados por um meio imagético? Essa é uma questão interessante. Convém ainda mantermos uma descrição textual no dia em que adotarmos a imagem como elemento registral? Sim ou não? Temos que pensar. A função textual descritiva, ou seja, de literalização nos registros, estaria projetada apenas para a ulterior formação de títulos escriturais? Ou nós vamos superar essa limitação e dizer que quando o título não for escritural, não há necessidade de fazer essa descrição? Qual a espécie de convivência que espera estabelecer-se entre uma nova linguagem descritiva e a textualização não descritiva dos registros? Quinto,
A admissão de hipertextos registrares, todo mundo sabe o que é um hipertexto, né? Eu aqui não sabia até alguns anos atrás. Na prática, é aquele texto azul que vem grifado na página, né? Aperta e vai para outro lugar. É compaginável com o direito de privacidade? Senhores, imaginem que nós podemos ter uma bisbilhotice imensa na vida de todo mundo por meio dessas hipertextualizações. Coloco numa matrícula, por exemplo, proprietário de imóvel, Ademar Fioranelli. Aí está lá em azul. Clica em Ademar Fioranelli e abre o indicador pessoal. Aí todas as matrículas, todas elas com hiperlink. Aí eu vou em todas. Aí eu vejo lá o nome da doutora Sônia Fioranelli. Coloco o nome dele, vou tendo informações. Eventualmente invadindo questões de registro civil, etc. Será que o registro é para isso? Ou seja, para dar toda a base do Big Brother social? Eu já não falo do Big Brother estatal só, de toda a sociedade? Mais ou menos isso que o CIRC, com todo respeito, está a proporcionar e que também parece que o Sinter pode vir a proporcionar. A hipertextualização não inclinará exatamente a prejudicar a gráfica visualização do folio real? Por que se faz o folio real? Qual era a ideia da matrícula? Dar certa graficidade que as transcrições não tinham. Então eu reúno tudo ali de maneira mais simples. Na medida em que eu vou fazendo hipertextualizações possíveis e que vou, portanto, abrindo janelas, o fato, ou pelo menos potencialmente abrindo janelas, o fato é mais ou menos esse que nós presenciamos no nosso próprio acesso frequente à internet. Começamos em um site e daqui a pouco estamos olhando alguma coisa, como é que eu vim parar aqui? Porque vamos de um para outro, pulando de um lugar para outro. E isso é extremamente dispersivo. É uma diáspora de informações. Alguma linguagem técnica, suponha-se um idioma georreferencial, poderá ter a pretensão de definitividade? De língua perfeita? Alguma linguagem técnica poderá ter a pretensão de acessibilidade profana? Ou seja, a pergunta aqui deveria ter sido feita de outro modo. Precisaremos devotar o registro apenas a especialistas em engenharia formados no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ou o registro é para o homem de las calles, ou seja, para o homem do povo, que tem que chegar lá e saber o que consta contra o seu imóvel? Alguma linguagem técnica poderá ter a pretensão de converter o registro de imóveis numa academia de ciências exatas ou num bloco de relatos acessíveis apenas a peritos em física teórica? Muito bem. Neste mesmo brevíssimo e periférico estudo Coimbrão, a que eu fiz referência, observou-se que, seja qual for o sinal a adotar-se na inscrição imobiliária, o signo sempre será uma expressão fragmentada da realidade, em mero produto de um meio de visualização, iconográfico, textual, etc. Uma sinalização convencional, um enunciado emitido com uma dada linguagem, que de fato é suscetível ou não de compreender-se por seus destinatários. Eu falei agora há pouco de José de Alencar, pois então eu concluo aqui dizendo o seguinte: ouçam isso que está em José de Alencar. Iracema saiu do banho, o aljôfar da água ainda roreja como a doce mangaba que corou em manhã de chuva. Reparem que muitas dessas palavras provocarão nos destinatários um certo aturdimento, mas o que está a dizer esse tipo? O que disse José de Alencar? E nós estamos falando de José de Alencar. Nós não podemos imaginar que uma linguagem técnica especial possa pôr cobro a todas as variações possíveis da linguagem e que nós desejemos, no fundo, quase que de maneira despótica, dentro dela, comprimir as gerações futuras. É, portanto, necessário aqui invocar uma virtude para o registrador, para o registro e para aqueles teóricos do registro. Humildade no registro. Nós estamos lidando com uma faixa de tempo muito pequena e com conhecimento muito pequeno. E temos muito à frente. Foi muito bem. Eu queria, ao encerrar aqui a nossa aula de hoje, fazer um convite autorizado aqui pela Uniregistral para que na próxima sexta-feira, às 10h30, aqueles que puderem comparecer, compareçam pessoalmente. Os que não puderem, compareçam na via informática,
para assistir uma palestra que presumo de menor valor, mas em todo caso sobre um tema interessante, acerca da desconstrução do registro civil. Essa palestra será realizada no Fórum da Comarca de Guarulhos. Ela foi organizada com a competência costumeira pelo meu estimado amigo, Dr. Ricardo Felício Scaff, com o apoio dos juízes da comarca. Faço questão de cumprimentar o doutor Alexandre aqui presente. E será às 10h30 da manhã, na próxima sexta-feira. Todos estão convidados a comparecer, se não puderem comparecer, para que assistam pela via informática. Será, penso que, ao menos transmitido pela página da Arpen, mas não sei se a Uniregistral vai ou não também reproduzi-la. Eu chamo a atenção que, embora a Uniregistral me avisa, a Graziela, que também vai transmitir isso pela página dela. Eu chamo a atenção para o fato de que, embora o tema se refira centralmente ao registro civil, passa longe de limitar-se a ele. Ou seja, os reflexos da desconstrução do registro civil atingirão todas as modalidades do extrajudicial, mais cedo ou mais tarde, e mais do que isso, atingirão o próprio bem comum da comunidade brasileira. É isso que eu chamo muita atenção e esperemos que o pobre do palestrante tenha sucesso na exposição que fará. Vamos ao sorteio, Graziela? Então, primeiro é esse. Tem duas partes de novo, porque ele estava resolvendo aqui. Eu ia tentar já cruzar, tá? Mas como ele... Tá bom, então só vamos sortear hoje primeiro, este. E na sequência a gente posta, que nem a gente fez um videozinho. Tá certo. Vai fazer, e o segundo será feito oportunamente para o senhor. Então, o segundo que fica para o próximo é essa maravilhosa obra de Charles Homer Haskins, A Ascensão das Universidades. Eu quero ver se consigo mais vezes trazer esse livro para cá, porque é efetivamente uma preciosidade. É uma leitura daquelas que eu posso dizer, com tranquilidade de consciência, imperdível. Vamos lá? Vamos lá, o sorteio. 42 compartilhamentos. Melhorou um pouquinho hoje, hein? Melhorou um pouquinho. Então, foi o número 25. De novo, semana passada também foi 25. Isso aí está viciado. Vou jogar no bicho, então. Juliane Faria. Juliane Faria. Com 2 N's ou um N só? Com um N só. Tá bom, vou fazer aquele dedicatório. Bom, muito obrigado e, se Deus permitir, voltamos na semana que vem. Agradeço a todos.